Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos sustente, trazendo aos nossos corações sempre as melhores vibrações. Que os bons espíritos possam contemplar com todos nós, sustentando-nos na fé, na confiança, para crescermos em espírito e verdade. Nós vamos ler hoje o item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O espírito que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento, missionário do amor. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a ele. Se as odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los-á é a hoste mácula que ofereceis a Deus, na ara dos vossos corações, hóstio de agradável aroma, e cujo perfume lhe sobe a teu seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente em todos os teus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, eu sei bem, e eu o sei bem. Porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Queridos amigos, até quando nós vamos carregar esses sentimentos de ódio, de vingança? Até quando vamos carregar essas ideias que degrinem toda a parte da moral? Até que ponto nós vamos ver o que é o fermento do ódio em nossa vida, que nos retira a possibilidade de sermos felizes, que nos retira a possibilidade de amar o nosso irmão? Por que será que nós preferimos viver dentro dessas situações tão difíceis, esquecendo de amar, de olhar o outro como irmão, filhos de Deus do mesmo Pai? Amigos queridos, é preciso que a gente procure o auxílio para todos nós, para que a gente não venha virar as costas para as oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Quantos atritos físicos têm nos trazido dores? O murro da cólera, que somente surge quando a razão foi afastada. É preciso oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra direcionada pelo agressor, chamando-o à razão, enobrecida, reintegrando o inimigo de forma imediata no reconhecimento da perversidade que nos é própria. E aí nós vamos ver, quando Jesus nos fala sobre a questão, se alguém te bater numa face, apresentar-lhe a outra. Nós, enquanto homens encarnados, com nossas taras que são seculares, precisamos buscar recursos diferentes, apoiados em tudo aquilo que Jesus nos disse, para que nós possamos amar, porque o único recurso que tem para nos modificarmos é o bem. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores da nossa vida. E é preciso que a gente possa aprender a ouvir. Quem ouve, ele tem capacidade de ajudar, de fazer melhores escolhas, de sentir o valor do bem. O ódio, ele é uma chama divina, uma chama que não é divina. São sentimentos denegridos
que nos acabam, que deteriora toda a nossa estrutura mental, danifica o contexto do nosso perispírito, abre situações energéticas das mais graves, e nós nem sequer lembramos que tudo isso é uma construção nossa e que amanhã teremos que retirar esse câncer doente de dentro de nós, para que possamos deixar crescer o bem, a caridade. Por isso Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que inspiram indiferença, ódio, desprezo. Eles são nossos irmãos. Muitas vezes eles não sabem o que fazem. E nós vamos ver que o Cristo, que foi para nós o modelo, o guia, deu-nos os exemplos de devotamento de um missionário do amor. Jesus, que nos amou, que deu seu sangue para a humanidade, para que a vida se estabelecesse na forma do perdão. Quanto ainda estamos com o pensamento preso nos nossos sentimentos doentes, é preciso aprender a amar o outro, ou procurando encontrar nele a qualidade. Todos nós já temos construções. Muitos de nós ainda trazemos equívocos do passado, gerada por as nossas incompreensões do presente. E é por isso que nós estamos todo dia sendo defrontados por inimigos mais fortes, que se transformam em constantes ameaças à nossa tranquilidade. Pensamentos que nos chegam, vibrações que nos envolvem, inimigos de ontem que querem nos atacar, no silêncio do seu olhar, nas iniquidades do seu espírito. Nós precisamos tomar cuidado, que o inimigo que tem esse comportamento, ele parece que ele vive em dolorosa enfermidade no seu íntimo. E quando a criatura ainda não se afeiçoou às experiências vivas do Evangelho, ele ataca, ele investe. E quase sempre o aprendiz da boa vontade desenvolve ao máximo as suas próprias forças. E ele desenvolve também o amor, a reconciliação. O nosso esforço maior é de aceitar, de compreender que somos irmãos. Que cada um de nós possamos caracterizar no nosso coração os melhores gestos de amor, repensando os nossos atos, nossos sentimentos, lembrando que o outro, muitas vezes, que é o nosso irmão, ainda não aprendeu o que já aprendemos. E o livro divino, trazido pelo Mestre Jesus, nas lições diárias que aprendemos, não nos ensina a gravar atritos, não nos ensina a desenvolver discussões, e muito menos desfazer da criatura. É preciso que a gente aprenda a educar os nossos filhos, para que eles não sejam espíritos bajuladores, para que nós possamos atendê-los na primeira oportunidade e ensiná-los o bem. Quantos espíritos estão chegando com o pensamento abrutalhado, e é preciso que a gente tenha olhos de ver. Crianças que gritam, que esperneiam, que não aceitam ordens, não aceitam comando. É preciso que a gente tenha amor, muito amor, envolvendo-os no serviço de Jesus, nesse mestre querido que nos dá a visão do ofensor de uma forma tão diferente. Por isso nos pede para amar os nossos inimigos. E nesta ocasião que estamos vivendo, é necessário que cada um compreenda a luz divina que nos envolve, e é todos nós que queremos ser discípulos sinceros do Cristo, temos que nos libertar desses laços inferiores, para que nós possamos persistir com mais tempo, com mais amor, não no endurecimento dos nossos corações, mas com alegria, motivando-nos a compreender que o outro é meu irmão, e que esse outro muitas vezes não conseguiu alcançar o que nós já alcançamos. O momento é oportuno, irmão.
não é amontoar fogo renovador sobre a sua cabeça. Vamos procurar curar o ódio, cheio de, ainda, expressões ridículas, infernais. E aqui Kardec nos mostra na mensagem de Fénelon que amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na área de vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume nos sobe a teus seios. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça os corações contra os seus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu bem sei, porque durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Querido amigo, quem de nós já não experimentamos o ódio? E nós precisamos entender que o ódio de agora, ele deve se transformar em afeto espiritual. Por isso, muitas vezes choramos, mas não podemos mais ofender. Não podemos guardar o ódio como um tesouro. Nada faz tanto sentido em busca da fraternidade e do perdão, como agora estamos vivendo. Estamos num lar humilde e que ainda teremos tantas chances. Nós, enquanto mulheres e mãe, esposa e companheira, precisamos compreender as dificuldades dos relacionamentos espirituais. Na pobreza, na dificuldade, a alma aprende a lei da redenção. Todos nós estamos sendo convidados a dissolver o ódio com o perdão, a dissolver o ódio, a injúria, com o bem, com a caridade. E sobre nós, diante das nossas experiências, devemos continuar sem interrupção, enquanto nós tivermos força. Nós, todos nós, recebemos a incumbência de nosso Pai para amar. Por isso Jesus veio para nos ensinar. Nós não que precisamos buscar no concurso de muitos companheiros uma palavra que vai transmitir para nós aquilo que não é verdade. Nós não podemos impressionar com as diversidades, porque isso significa que estamos todos desenvolvendo claramente um novo plano mental para a nossa intuição, para que a gente possa dizer que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que nós todos possamos nos transformar em espíritos evangelizados, para que nós aprendamos a reclamar menos, pois muitas reclamações não são devidas. Quantas vezes nos maltratamos reciprocamente, tão só por extinguir, por exigir do outro aquilo que ainda não somos capazes de fazer. Eliminemos os nossos atritos para que possamos ter atitudes corretas, nobres e enobrecidas. Nós, tudo o que nós pudermos fazer, nós devemos fazer sem reclamar. A reclamação, ela mina no nosso pensamento a revolta. Mina no nosso pensamento aquelas bagatelas que ainda permeiam o nosso pensamento. É preciso que a gente aprenda a fazer reivindicações com inteligência, com apontamentos sérios, para que a sabedoria divina nos ajude. O fardo é suave, irmãos. O jugo é leve. Nós é que ainda não compreendemos que os mesmos conflitos de ontem são as reprovações que hoje aparecem nas faixas mais diversas de nossa ação mental. Tome cuidado, amigos. Nós todos estamos sendo convidados a ajudar e a compreender uns aos outros. Quantas vezes dentro do lar nós temos visto
censuras graves entre o esposo e a esposa, pais e filhos, irmãos, amigos. Nós precisamos observar que quando abrimos as pequenas brechas, nós desenvolvemos desastres morais de grande porte, porque não somos capazes de compreender os desentendimentos, criando rixas, perturbações e acusações. Procuremos cada dia mais, amigos, dedicar a solução do problema de nossas melhores forças, pedindo a Deus que nos inspire, que nos encoraje, que nos cerque com as vibrações. Estejamos convencidos sempre de que estamos sob o olhar de Jesus e nós podemos alcançar o êxito de qualquer receita de progresso e elevação. Portanto, cada um de nós devemos solicitar de nós mesmos a justa fidelidade ao programa que a vida, que a reencarnação, que o planejamento reencarnatório estabelece para cada um de nós, mas a favor de todos nós. E é por isso que hoje venho lhes convidar. Reclamemos menos e servimos mais, porque é no servir que nós vamos nos percebendo, é no servir que nós vamos agradecer a Deus, pelos olhos que abrem, pelo olhar que modifica, pelo ouvido que passa a escutar de forma diferente. Nunca, meus amigos, nos diz Fénelon, não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus, a criatura e o ódio distancia dele. Caminhemos para amar, caminhemos para servir, e vamos ver que todos nós estamos sob a tutela de Jesus. Que Deus, na infinita bondade, permita que os espíritos amigos nesta hora nos acalmem, trazendo paz, gerando serenidade, confiança, amor, e que estejamos apostos para o trabalho. Mestre, que esse passe nos revigore. Jesus, que a nossa água se transforme em medicamento, que haja compreensão nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, que tenhamos esperança que ninguém está desamparado. E assim, Jesus, tutelados pelo seu amor, nós te agradecemos por esta manhã. Envolva-nos, Mestre, nas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Eurípedes, junto a Jesus, olhe por todos nós. Que assim seja.